Olá, pessoal, tudo bem? Os alunos do curso da farmácia têm um assunto muito importante para falar com vocês. Vocês sabem que existe a maneira correta de descartar e armazenar medicamento? Onde você guarda o medicamento? Você sabe os riscos de um descarte e armazenamento inadequado? Onde você descarta seu medicamento? Vamos te contar agora! Para começar, explicaremos um pouquinho como funciona a medicação e o trabalho do farmacêutico. Um medicamento é uma substância química ou uma combinação de substâncias químicas usadas para prevenir, diagnosticar, tratar ou aliviar os sintomas de uma doença ou condição médica. Os medicamentos podem ser prescritos por médicos ou adquiridos sem receita médica, dependendo da sua classificação e da legislação em vigor. Para um melhor trabalho do farmacêutico, é de grande importância as cores das tarjas ou a ausência delas. Assim, eles têm garantia e segurança que estão passando o medicamento correto, prescrito pelo profissional. Os sem tarjas não necessitam de receita médica para comprar e são chamados de MIP, medicamentos isentos de prescrição. No entanto, garantem segurança, qualidade e eficácia exigida pela legislação sanitária em vigor. São indicados para doenças como evolução lenta ou inexistente. Com tarja amarela são medicamentos do grupo genérico, geralmente custam mais barato. A tarja vermelha está em medicamentos que oferecem riscos de efeitos adversos e devem ser prescritos por um profissional de saúde. Podendo as receitas serem retidas ou não pelas farmácias, pois há risco de serem medicamentos que são sujeitos a controle especial. Exemplo, fármacos utilizados para tratar a diabetes e a hipertensão arterial. Os com tarja preta são medicamentos que devem ser consumidos cuidadosamente e somente com prescrição médica, que devem ser retidas pelo farmacêutico, pois tendem a afetar o sistema nervoso central, podendo causar dependência e levar até a morte. Para uma melhor informação sobre determinado fármaco, tem-se o farmacêutico, que é capacitado a orientar os pacientes, principalmente com o intuito de educar e instruir sobre todos os aspectos do medicamento. O profissional é uma fonte confiável de conhecimento e aconselhamento, não apenas para pacientes, mas também para outros profissionais da saúde. Sempre preste atenção no que está escrito na bula, pois nela estão contidas informações importantes sobre o medicamento, a respeito da exposição da luz e da temperatura ideal para armazenamento. Agora é com vocês, certo ou errado? Se você respondeu que guarda em algum desses locais, pare agora. Está totalmente errado. Nesses locais, devido à umidade e ao calor, as propriedades farmacológicas do medicamento podem ser alteradas, fazendo com que perca a eficácia e não exerça o efeito desejado. Mantenha os medicamentos em lugares secos e frescos, protegidos da luz. E sempre consulte o seu médico ou farmacêutico caso note mudanças no medicamento, cor, mancha ou cheiro. Deixe-me saber. Você mantém seus medicamentos nas embalagens originais? Sim, não, na maioria das vezes. Guardar medicamentos fora da embalagem original pode ser arriscado e não é a prática recomendada. A embalagem original de um medicamento serve para várias finalidades importantes. Contém informações cruciais, como o nome do medicamento, a dose, a data de validade e as instruções de uso. Ela é projetada para proteger o medicamento de fatores ambientais, como luz, umidade e temperatura inadequada. A embalagem original também inclui informações de segurança, como possíveis efeitos colaterais, contraindicações e advertências. Manter medicamentos na embalagem original também ajuda a evitar contaminação por outros produtos químicos, poeiras ou germes no ambiente. Guardar medicamentos fora da embalagem pode tornar difícil identificá-los corretamente, o que pode levar a erros na administração. Você deve estar se perguntando, e os idosos, como facilitar para eles? Embora não seja o mais recomendado, nesses casos, o porta-comprimido pode ser uma opção, já que os idosos consomem uma grande quantidade de diferentes medicamentos. Porém, há regras que devem ser aplicadas a essa prática. Identificar os medicamentos, seus respectivos horários e datas de validade. Separar em pequenas porções para serem usados em pequenos intervalos de tempo. E agora? Você tem criança em casa? E animais de estimação? Sim? Não? Se tem criança em casa, procure manter os medicamentos em armários fechados e em locais altos. Se possui animais de estimação, o mau armazenamento de medicamentos pode ser perigoso para o seu pet. A ingestão de medicamentos por animais de estimação pode ser extremamente perigosa e até mesmo fatal.
Muitos medicamentos destinados a humanos são tóxicos para os bichinhos e causam envenenamento. Os sintomas variam dependendo do medicamento, mas podem incluir vômitos, diarreia, convulsões, depressão, insuficiência hepática ou renal e até mesmo a morte. Além de medicamentos destinados a humanos, os medicamentos para animais de estimação também devem ser armazenados de maneira adequada. Se não forem armazenados corretamente, esses medicamentos podem se tornar ineficazes ou prejudiciais para os animais. Mantenha medicamentos humanos e para animais de estimação separados e armazenados em locais inacessíveis para os animais. A prevenção é fundamental para evitar esses perigos e proteger a saúde de seus animais de estimação. Pegue mais algumas dicas. Aproveite! Alguns medicamentos devem ser armazenados na geladeira para manter sua estabilidade e eficácia. Geralmente, esses medicamentos são sensíveis ao calor e à temperatura ambiente. A insulina, usada no tratamento de diabetes, deve ser armazenada na geladeira para evitar a degradação. Deve-se evitar guardar próximo ao freezer ou na porta da geladeira. O ideal é armazenar nas prateleiras mais baixas. Após aberto, o frasco ou ampola de insulina pode ser mantido em temperatura ambiente, até 25 graus, por até 6 semanas e não deve ser exposto à luz solar direta ou a altas temperaturas. Certos antibióticos líquidos requerem refrigeração para preservar sua eficácia. Alguns medicamentos biológicos, como aqueles usados no tratamento de doenças autoimunes, também precisam ser refrigerados para manter sua integridade. Agora vem cá, chega mais perto. Você está de olho na validade dos seus medicamentos? Medicamentos vencidos podem colocar em risco a saúde e a vida. Por isso, mantenha os medicamentos nas embalagens originais para facilitar a identificação e controle da validade. Observe frequentemente essa data e não tome medicamentos vencidos. E agora, onde você descarta os medicamentos? Você sabia que o descarte inadequado de medicamentos é ruim para o meio ambiente e para a saúde? Onde você descarta? Se você respondeu que descarta no vaso sanitário, na pia ou no lixo comum, você está fazendo errado. Mais uma chance para você. Onde você acha que deve ser descartado? Ficou na dúvida, né? Mas calma que eu vou te explicar. O caminho correto do medicamento vencido ou em desuso não é diretamente o lixo da cozinha ou do banheiro. A regulamentação do governo federal de 2020 informa que o descarte correto de medicamentos é nas drogarias e farmácias, tendo elas que disponibilizar e manter em seus estabelecimentos pelo menos um ponto fixo de recebimento a cada 10 mil habitantes. Segundo o governo brasileiro, no ano de 2021, 53 toneladas de medicamentos teriam um destino inadequado se não fossem pelos mais de 3 mil pontos de coletas implantados no Brasil. O descarte pelo lixo comum pode fazer com que substâncias químicas do fármaco sejam soltas e nocivas aos solos, onde afeta pessoas ou animais que entrem em contato com o local afetado. Ao ser descartado pela rede de esgoto, afeta também as águas. Você utiliza materiais como seringas, agulhas, lancetas e tiras de glicemia? Como você faz o descarte desses materiais? Isso deve ser um assunto importante de se pensar, pois eles de maneira alguma devem ser armazenados no lixo comum. Eles oferecem risco ambiental, causam detrimento e ainda transmitem doenças como a hepatite. Esses resíduos devem ser coletados em um coletor especial próprio e mantidos sempre em lugares seguros. Se não tiver o coletor, não se preocupe. Procure um recipiente de material rígido, inquebrável, resistente à perfuração, de boca larga e com tampa. Aí é só entregar na unidade básica de saúde mais próxima. O descarte seguro é um ato de cidadania. Faça a sua parte. Hospitais e outras instituições de saúde seguem protocolos rigorosos para o descarte de medicamentos vencidos ou não utilizados. O processo de descarte de medicamentos nesses ambientes é projetado para garantir a segurança dos pacientes, funcionários e do meio ambiente. Aqui estão as etapas típicas envolvidas: identificação e separação. Os medicamentos vencidos, danificados ou não utilizados são identificados e separados de acordo com os regulamentos locais e procedimentos internos do hospital. Inventário e documentação. Os hospitais mantêm registros detalhados de todos os medicamentos descartados, incluindo informações como nome do medicamento, lote, qualidade, data de vencimento e motivo do descarte. Descarte seguro.
Em muitos casos, os hospitais têm parcerias com empresas de gestão de resíduos perigosos, que são especializadas no descarte seguro de produtos farmacêuticos. Essas empresas seguem rigorosas diretrizes ambientais e regulamentações governamentais para garantir que os medicamentos sejam eliminados adequadamente. Destruição ou incineração. Os medicamentos vencidos ou não utilizados são frequentemente destruídos ou incinerados por empresas licenciadas e autorizadas para esse fim. Isso ajuda a evitar a contaminação ambiental e garante que os medicamentos não sejam desviados para uso indevido. Treinamento e educação. Os funcionários do hospital são treinados para seguir procedimentos adequados de descarte e para entender a importância do descarte seguro de medicamentos. É fundamental que os hospitais sigam as regulamentações locais e nacionais relacionadas ao descarte de medicamentos e resíduos perigosos. Além disso, a colaboração com empresas especializadas em gestão de resíduos é uma prática comum para garantir a conformidade e a segurança. Como o descarte incorreto afeta as águas e os animais aquáticos? A contaminação da água por medicamentos pode ter efeitos prejudiciais nos ecossistemas aquáticos e nos animais que vivem nesses ambientes, incluindo peixes e outros organismos aquáticos. A presença de substâncias farmacêuticas na água pode afetar o comportamento dos peixes e outros animais aquáticos. Isso pode incluir mudanças no padrão de alimentação, reprodução, migração e resposta ao ambiente. Além disso, pode interferir na reprodução desses animais. Por exemplo, os anticoncepcionais podem afetar a fertilidade e a reprodução dos peixes. A exposição a medicamentos na água pode causar anormalidades no desenvolvimento de embriões e larvas de peixe, afetando sua sobrevivência e saúde. Além de tudo isso, esses resíduos podem se acumular nos peixes e outros organismos aquáticos, afetando a cadeia alimentar, pois predadores que se alimentam de peixes contaminados podem, por sua vez, ser afetados, inclusive humanos, ao ingerir frutos do mar. A exposição constante a baixas concentrações de medicamentos na água pode levar ao desenvolvimento de resistência em micro-organismos patogênicos como bactérias, vírus e fungos, tornando mais difícil o tratamento de doenças em animais aquáticos. Em concentrações elevadas, alguns medicamentos podem ser diretamente tóxicos para peixes e outros organismos aquáticos, levando à mortalidade. Você sabe para onde os medicamentos em desuso, vencidos ou os objetos perfuro-cortantes vão quando é feito um descarte correto? Sim? Não. Os objetos como seringas e agulhas são descontaminados em uma usina de tratamento, depois encaminhados a aterros sanitários como resíduos sólidos. Os medicamentos em desuso ou vencidos são tratados por processos térmicos, geralmente queimados em usinas de incineração, diminuindo o volume dos resíduos e sua periculosidade. Bora relembrar. Guarde sempre em locais adequados, verifique a data de validade dos seus medicamentos e descarte-os corretamente após o término do tratamento. Seguindo esses passos, você estará agindo de forma consciente e protegendo o ambiente ao seu redor. Faça a sua parte, ajude a garantir a saúde de todos e repasse esses ensinamentos para outros. Agora que você já sabe, vamos fazer o certo? Dos seus futuros farmacêuticos, um grande obrigado. A gente aceita medicamentos vencidos e a gente tem um recipiente próprio para estar coletando. Aí tem uma empresa terceirizada que faz a coleta de material biológico que a gente faz uso, né, que é a aplicação de injetáveis, os medicamentos medicamentos e produtos em geral que vencem na drogaria e fazem o descarte apropriado, que é a incineração e destruição, né? Aí a gente recebe da população também os medicamentos vencidos ou que não estão mais em uso e fazer esse descarte. Muito obrigado. Por nada.